A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Aleluias! Eu quero te convidar para participar comigo de uma jornada muito interessante, muito importante que nós iremos fazer. Nós estamos dando início ao nosso primeiro EstudoCast de uma sequência de estudo sobre o livro de Mateus e eu convido você a fazer parte dessa jornada comigo. E juntos eu creio que seremos edificados, que seremos profundamente enriquecidos com o estudo da Palavra de Deus a respeito do Evangelho de Mateus. Aleluias! Uhul! Então, diante disso, eu gostaria de dar início, com uma pequena introdução a respeito do livro de Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como Messias, o Salvador, que Deus tinha prometido enviar ao mundo. E nós vemos que a promessa da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus na sua primeira vinda, nós vemos que ela é narrada desde o início da criação de todas as coisas. Nós vemos que é narrado a promessa da salvação por meio de Cristo Jesus. Então, o Evangelho ele começa com a lista dos antepassados de Jesus, ligando assim a história do povo de Deus. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas feitas ao rei Davi, por meio da descendência, e a Abraão, por meio da fé, o pai do povo escolhido. Em seguida, o autor ele vai falar do nascimento de Jesus, citando passo a passo textos do Antigo Testamento, a fim de provar que Jesus é de fato o Messias que Deus enviou. Aleluias! Então, nesse evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem seguida no evangelho de Marcos. Então, a sequência que está no evangelho de Mateus, ela também se apresenta na mesma ordem seguida no evangelho de Marcos. E depois de Jesus, ele ser batizado no Rio Jordão por João Batista, e Batista não é um sobrenome, Batista, ele é, na verdade, uma identificação para mostrar que João era batizador. Batista significa o batizador, aquele que batiza. Então, logo após o seu batismo, Jesus ele é tentado no deserto e em seguida ele vai para a Galileia, onde ensina multidões, cura doentes, expulsa demônios, enfim, ele dá início ao ministério, ao seu ministério de cura, de libertação, de vida, de salvação. Então, Mateus, ele dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muito deles em 5 grandes discursos. O primeiro grande discurso que nós vemos no Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, em que Jesus fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino dos céus. Segundo, ele fala sobre as instruções, ele dá instruções aos 12 apóstolos para a missão de anunciar a vinda do reino dos céus, e de curar os doentes. O terceiro grande discurso que ele faz é sobre os segredos do reino dos céus. E ele apresenta em forma de parábolas. Quarto, são os ensinamentos a respeito da igreja, a respeito da comunidade cristã composta dos seguidores de Jesus. O quinto, são ensinamentos sobre o fim dos tempos, ensinamentos sobre a vinda do reino dos céus. E assim, nós vemos outras palavras de Jesus como exemplo
as condenações que ele faz contra os mestres da lei e dos fariseus. Então, o livro de Mateus, ele vai dar muita ênfase sobre a manifestação de Jesus como Messias, né? E assim também ele registra muitas outras palavras de Jesus sobre repreensões, exortações, né? E cuidados, alertas, né? Sobre o que viriam sobre os filhos de Deus. Então, esse é o resumo, né, do livro, essa introdução sobre o livro de Mateus, e eu gostaria, né, que você fizesse parte dessa jornada. E se você gostou dessa introdução, e se você gostar do conteúdo que nós iremos trazer aqui, eu te convido também a compartilhar, a chamar outros irmãos, a ouvirem, a serem edificados juntamente conosco. Então, vamos estudar, amém? Aleluias! E assim, né, eu quero deixar a minha manifestação, né, de gratidão, se você ouviu até aqui, e que o Senhor te abençoe, e vamos, né, seguindo rumo à glória de Deus, amém? Fica na paz e que o Senhor te abençoe.